Vou fazer então, uma rápida apresentação. Pessoal, boa noite. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Cristina Matsumoto. Eu sou Cláudia Ramos. Para quem não nos conhece, ou já nos conhece, é um grande prazer estarmos aqui. E sejam todos muito bem-vindos. Gratidão por estarem aqui, se dedicando a esse tempo para nos ouvir, para que a gente possa também ser uma contribuição do tema proposto. Falando do tema proposto, a gente tem percebido, ao longo da nossa jornada, que a gente tem ouvido muito falar sobre o que é a raiva. E dentro disso, a gente queria entregar algo a respeito desse tema, né, Cláudia? Com certeza. Inclusive, esse tema ele surgiu, a gente estava conversando com um amigo que é de uma outra área, né? Ele nos ajuda aí com essa parte de marketing, tudo isso. Então, a gente começou a falar sobre a raiva e ele começou a fazer as perguntas, né? Como que isso atinge até o nosso corpo físico? E como terapeutas que somos, nós trouxemos essa visão para ele. E aí gente, vamos falar sobre isso, né? Porque é um sentimento que todos nós temos, faz parte, né, do ser humano. Então, aqui a gente quer falar como que a gente faz para utilizar isso da melhor maneira, né? Porque a raiva, ela também nos motiva, mas como nos motivar de uma maneira saudável? Que não crie mágoas no corpo, não somatize mágoas para o corpo, e de que forma a gente pode utilizar essa energia, né, da raiva para que ela não seja uma potência excessiva que possa até criar crises, que a gente também vai conversar sobre isso. Eu e a Cláudia vamos trazer alguns exemplos também sobre o que é uma crise excessiva de raiva, como ela se extrapola naquilo que também a gente vai guardando muito dessa raiva, que vai somatizando em mágoas, rancores, ressentimentos, etc, etc. Doenças, né? Então, a intenção é trazer esse esclarecimento para vocês, para que utilizem da melhor forma, né? É algo que é importante que a gente aprenda a lidar com ela, porque todos nós sentimos, algumas pessoas em maior grau, outras em menor grau, mas quando a gente aprende a lidar com essa força, né, com esse sentimento, a gente consegue ter bons resultados também. E outro ponto também é por que isso acontece? Quais as causas ou quais a ignição disso? Quais são as dores ou quais são as percepções? Que, óbvio, cada um é cada um, mas a gente tem um ponto inicial, uma ignição para aquilo começar a dar a percepção do que é essa raiva. E a partir da compreensão do que é, a gente consegue tratar e superá-la. Vamos começar com a questão? Aí depois disso, a gente vai falar sobre algumas dicas de sugestões, né, no caso, para a solução dessa raiva. Vamos compartilhar com vocês essas dicas, que no final são dicas de bem-estar. E, obviamente, também, ao finalzinho, a gente vai abrir para perguntas. Vamos lá, então? Vamos. Então, vamos lá. Bom, então, gente, isso, né, como eu mencionei, surgiu de um assunto, de um papo, né, descontraído com um amigo. E o que acontece? Todos nós sentimos raiva em alguns momentos da vida. E existem pessoas que trazem isso de uma maneira prejudicial para a saúde, né? Por exemplo, tem um caso de uma pessoa que eu atendi, já tem um certo tempo isso, uma mulher hoje super bem-sucedida, porém, na infância dela, ela passou até privações, né? Foi uma vida bastante difícil, a infância, a adolescência. E essa mulher, ela tinha muita raiva do período de infância, principalmente, né? Ali muito com a figura paterna dela, porque ela teve muito sofrimento. E ela chegou no estágio da vida, adolescência, que ela prometeu que ela não ia mais viver aquilo. Então, ela foi tirando forças, ou seja, a raiva foi motivando a ela estudar, a ela se superar a cada dia, né? Então, ela foi fazer a faculdade dela, ir trabalhar, e hoje ela tem uma empresa, tudo isso. Porém, tudo sustentado nessa raiva que ela sentia da infância, porque ela prometeu que ela não ia mais passar privações na vida, né? Acontece que, hoje em dia, ela é uma pessoa que, como somatizou essa raiva, ela está aí com alguns probleminhas físicos, inclusive.
né? Então, ela sofre de insônia, enxaquecas, né? Ela é uma pessoa, assim, muito nervosa, porque ela quer controlar tudo. Ela também está com problema de arritmia. Então, ela vai realmente precisar, né, trabalhar algumas sessões, e, claro, com acompanhamento médico também, né? Porque é um conjunto que a gente faz, para que ela consiga liberar essa raiva que está agredindo o corpo físico dela, e saiba canalizar essa energia de uma outra maneira. Então, esse é um exemplo, né, de uma raiva que foi ali a força motriz pela vida inteira, porém houve somatização no corpo físico. Então, hoje a pessoa não precisa, mas é interessante que ela aprenda a lidar com essa emoção de uma outra maneira, até por cuidados de saúde mesmo. Hoje ela tem quantos anos, mais ou menos, Paulo? Ela tem aproximadamente uns 45, eu acho. Ah. Ela é jovem. Então, ao longo da infância, mais ou menos o quê? Uns 10? Uns 10, 12 anos. Então, E ela tem memórias desde a infância bem tenra mesmo, sabe assim? De pequenininha, 2, 3 então, anos de digamos idade. que durante 35 anos ela conviveu com essa raiva, e dessa raiva ela culminou numa força para correr atrás de um aperfeiçoamento, de um desenvolvimento, muito mais voltado para uma área profissional, e deixou de olhar a raiva pela ótica da área pessoal, digamos assim. Ela focalizou isso, ela concentrou toda essa raiva dela para ela ser uma pessoa bem-sucedida, né? E não passar mais privações. Então, claro, ela tem a vida pessoal dela, ela é uma pessoa que, né, graças a Deus, aí tem uma situação confortável de vida, mas tudo a custas dessa raiva que hoje está cobrando o corpo físico dela. Eu vou trazer um outro exemplo, que aí no caso é de uma criança, isso é de uma pré-adolescente. Dentro de um processo de, digamos assim, de privações a qual ela se colocou, essa criança passou por um episódio extremamente traumático na vida. Em torno de uns 12 anos de idade, o pai dela foi assassinado. E, obviamente, que foi repentino, não se esperava, foi através de um roubo à mão armada. Ele reagiu e acabou tomando tiro. Ela tinha apenas 12 anos. E com isso, ela acabou alimentando raiva, uma raiva extremamente potente. E com essa raiva, ela chegou, inclusive, até a culpar Deus por ter tirado o pai dela, e por tantas vezes que ela fazia orações, ela não entendia por que Papai do Céu levou o pai dela, não o protegeu do assassinato. E com essa raiva, ela se tornou uma criança extremamente violenta. Hoje ela tem em torno de 14 anos, então uma adolescente, e ela tem vários e vários problemas na escola. Desde ser bulinada, desde violência física, de realmente empurrar os coleguinhas, seja numa aula de educação física, ou de relatos, inclusive, de várias suspensões no colégio, onde a mãe já tentou mudar ela de diversas escolas, e com isso refazendo amizades, refazendo o seu círculo de conexão com os amigos, com os professores, desfazendo os seus vínculos, e somando essa raiva, ao invés deste caso, né, do desenvolvimento profissional, por ser uma criança, entre aspas, ela acabou culminando numa forma de demonstração através da violência. E esse é um exemplo do que ou como podemos descobrir formas de superar essa raiva diante do que nos é tirado. Porque uma coisa que se caso o pai dela estivesse aqui, né? Tivesse, por exemplo, abandono, rejeição, etc, etc. Mas nesse caso, é como se ela não encontrasse respostas e teria que, neste caso, encontrar um culpado. E o culpado que ela encontrou, felizmente ou infelizmente, tudo a gente aprende, mas nesse caso, a visão dela o culpado foi Deus.
que tirou o pai dela e não o protegeu. Então, esse também é um exemplo que a gente vai explorar daqui para frente. Existem vários casos, né? Vou dar um outro exemplo aqui, uma mulher, né, uma adulta hoje, e também passou por atendimento, ela, na verdade, assim, ela trouxe uma outra questão, mas quando a gente começa a atender a pessoa, a gente vai bem mais fundo do que até a pessoa pode imaginar. Então, essa mulher chegou a um determinado momento da sessão que a gente chegou numa raiva que ela sentia do avô, o avô por parte de mãe, né? Acontece que esse avô, ela nem chegou a conhecer, né? Porque quando ela nasceu, o avô dela já tinha feito a passagem, mas desde menina ela se lembra de ouvir a avó contar que o avô dela, né, era alcoólatra, então judiou, né? Tanto da mãe dela, as irmãs, a avó, então elas passaram momentos bem desafiadores, né, com essa figura, no caso ali, o pai, né, da mãe dela. Por histórias ainda, por né? Histórias. Por tá histórias. Ouvindo que a avó e a mãe foi nutrindo e foi se comunicando com ela diante dessas histórias, visto que ele não estava mais presente. Olha, esse tema também é bem interessante. Exato. E aí ela tinha essa raiva de uma pessoa que ela nem conheceu, né? Só por ouvir as histórias. Porque, claro, a avó, principalmente dela, tinha muita mágoa, né? Porque foi uma vida bastante difícil ali. Então, essa mulher chegou nessa raiva com o avô, e aí ali a gente começou a entender até questões de relacionamentos dela, né? Relacionamentos afetivos ali. Porque ela tinha uma raiva muito grande dessa figura que estava refletindo no dia a dia dela, agora então, nos relacionamentos. Né? Essa questão da violência, dela não sentir confiança nos homens, né? De achar que tudo teria que ser então, né? O amor machuca, o amor dói, né? Porque o meu avô fez isso, né? Com a minha avó, com a minha mãe. Então, algo que vinha refletindo com essa pessoa, por exemplo, fisicamente ainda não aparecia nada, mas ela tinha muita raiva e muito rancor, né? Muita mágoa dessa figura. E a gente foi fazendo um trabalho bem bonito, né? Entendendo isso e trazendo muita consciência, né? De que, infelizmente, a gente só dá aquilo que a gente recebe, né? Então, esse avô, a gente também não sabe exatamente a história dele, de como foi a infância, né? Talvez ele tenha passado privações também. Então, foi o melhor que ele pôde fazer naquela época, embora, né, possa parecer, mas como assim? Né? Ele é alcoólatra, judiou ali da família, tudo isso. Mas as pessoas, elas são muito mais do que a gente pode imaginar, né? E principalmente as pessoas mais velhas, né? Mesmo nossos pais, dependendo da idade, avós, bisavós, antigamente não se falava abertamente, né, sobre os sentimentos, as emoções. Então, as pessoas Exato, as pessoas mantinham, né, aquela postura, aquela pose. E, por exemplo, a minha mãe mesmo, ela fala, Cláudia, na minha época de criança, a gente não ouvia assunto de adulto, né? Então, a gente saía da sala e realmente era um tabu. Então, tem esse caso também de uma pessoa que nem chegou a conhecer a figura avó, né? O avô dela, isso, exatamente, né? Por parte de mãe, e ela nutria essa raiva, que foi feito todo um trabalho, né? E aí a gente conseguiu dissolver essa informação dentro dela. E foi muito bonito, gente, porque foi uma transformação muito intensa. Bacana. Bem, um outro exemplo que eu trago para vocês é de um adulto, um rapaz de 30 e poucos anos. E quando ele me procurou, ele falou assim, Cris, eu tenho tanta raiva, mas tanta raiva, que eu tenho vontade de bater, de socar as pessoas, inclusive até daquele que não me fez nada. Eu, como assim? Aí ele me passou uma história de que ele estava andando na rua e viu uma fechada. E nisso, da fechada, ele não estava no carro, ele estava com um pedestre. E ele tinha tanta raiva da pessoa que fechou e do outro que tomou a fechada e não gritou, e não falou nada, não xingou, que ele ficou com raiva dos dois. E olha que história estranha. Ele ficou com vontade de bater nos dois, porque um fechou
xingou e o outro não reagiu, não xingou. Ele falou assim, se eu estivesse no lugar dele, eu teria xingado, eu teria falado para ele que não se deve fazer, não se fecha o carro do outro. Então ele acumulou uma raiva, somando com duas pessoas que ele nem conhecia, tamanha era a raiva da pessoa. Um outro caso também dessa mesma pessoa, ele estava comentando que ele sente também raiva dos colaboradores quando ele pede para fazer algo e a pessoa não faz exatamente como ele queria que tivesse feito. Ele soma tanta raiva que às vezes eu tenho vontade de dar porrada nos caras. Porque eu falo, eu explico que tem que ser assim, assim, assado, e quando eles vão me entregar o serviço, não foi assado, foi cozido, por exemplo. E ele se atormenta tanto com aquela raiva, vai nutrindo tanto aquela raiva, que de alguma maneira, para que ela se tornasse mais leve, Cláudio, ele começou a comer compulsivamente. E hoje, aos 30 e poucos anos, ele tem obesidade mórbida, chegou a pensar em fazer uma bariátrica, mas ainda não teve coragem. Ele tem vários problemas, arritmia cardíaca, dor no joelho, tornozelos, aquela que você não consegue dormir, você começa a roncar. Esqueci o nome. Ai, tá. Não lembro também, gente. Me fugiu o nome. Apneia. Apneia do sono também. Uhum. Ele tem várias compulsões ao ponto de citar que, por exemplo, se ele abre um pacote de batata frita, ele falou assim que não consegue terminar ou fechar o pacote sem antes comer a última batata frita. Mesma coisa com o chocolate. Ele falou assim que é tanta raiva, que a primeira coisa que ele pensa é comer. Então ele abre uma barra de chocolate e se for daquelas grandonas, ele falou assim que ele não consegue parar, por exemplo, na metade. Ele vai quebrando, tem um processo que é dele, que ele vai quebrando cada uma dos quadradinhos e vai comendo. Ele falou assim que ele não para até acabar o último quadradinho. Então ele falou que é um descontrole, uma raiva tão grande, que se ele não comer essas junk foods, por exemplo, ele não sossega. Então é um outro exemplo também que a gente vai explorar para a gente poder falar um pouco mais da nossa visão, que seja contribuição para vocês, por que isso acontece. A raiva, né? Na verdade, assim como todos os sentimentos, eles sempre querem nos dizer alguma coisa. Por isso que é interessante que as pessoas busquem alguma forma de autoconhecimento. Porque quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue lidar com os nossos sentimentos e emoções. E transformar aquilo de uma forma mais positiva possível, né? Então, nos exemplos que a gente citou aqui, podem ser N causas. Muitas, como vocês ouviram, a gente até fala, nossa, mas não tem sentido nenhum. Esse rapaz, né, ficou com raiva de um que fechou o outro. Nem era com ele. Porque o outro não fez nada. Então, acontece que essa raiva que ele demonstrou nesse caso, na verdade, sabe assim, era a gotinha que faltava para o copo dele transbordar? Era isso. Então, é uma pessoa que provavelmente já vinha acumulando, né, muitas raivas dentro de si. E como ele não soube como extravasar isso de uma melhor forma, acontece aquela gota d'água que a pessoa explode, né? Talvez é um filme antigo que tem Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria, que o cara tá naquele trânsito doido e ele começa aquela loucura toda. Mas porque é uma vida inteira, né? Que às vezes a pessoa tá guardando aquela raiva e vai acumulando, né? O seu copo vai chegar uma hora que ele vai transbordar. Então, aqui, gente, por exemplo, essa moça que trouxe essa raiva do avô que ela nem conhecia, é algo que ela trouxe da família dela, né? No caso ali, principalmente da figura da avó e da mãe, que sofreram com aquilo. Então, ela trazia uma raiva que não era na realidade dela, mas ela, por honra aquelas mulheres da família, trouxe para pertencer àquilo, para se manter conectada, né? Então, muitos dos nossos sentimentos, na verdade, se a gente for mais fundo nas questões, não são nossos. São coisas que a gente traz por pertencimento, né? Ou coisas que a gente foi ensinado em algum momento da vida e a gente entende que aquilo é a melhor maneira de se lidar. Que estão registradas aqui, em algum nível inconsciente, isto é, do subconsciente,
que é daquela que a gente guarda memórias de longo prazo. Até então, estima-se que ela tem em torno de 97% da mente. E a mente consciente, apenas esses 3%. E como é que se forma exatamente nesse exemplo que a Cláudia estava comentando, os sentimentos? Que ela bem citou esse sentimento da raiva. Como é que se origina tudo isso? A partir, principalmente, de um gatilho que é o quê? É o que nós pensamos. O pensamento, ele tem uma energia elétrica, tem os disparos elétricos, nós somos uma bateria humana, aqui tem eletricidade correndo, somos uma bateria a todo instante, somos energia a todo instante. Então, quando a gente pensa em algo, eu penso, e quando eu jogo uma emoção dentro desse pensar, forma-se o que nós chamamos de sentimento. Então, sentimento nada mais é, resumindo, é o que eu penso, e o que nesse pensar gera uma emoção aqui dentro. E isso é pensamento mais a emoção igual a sentimento. E o sentimento criado diante desses 4 exemplos que nós citamos é pura raiva. E aí o porquê? Por que da causa dessa raiva? No exemplo dessa senhora, que você citou, ela acabou somando tanto que ela se colocou numa posição de que eu vou superá-la com uma ascensão profissional, deixando de olhar isso para o lado pessoal, né? O sentimento formado por essa raiva, que de alguma maneira somatizou no seu corpo físico. Nós temos também uma leitura que tudo que há de uma dor física, ela teve um disparo mental, emocional, que formou um sentimento, que se aquilo não é bem tratado, esse corpo, que é essa máquina perfeita, ele vai começar dando sinais. E esses sinais nada mais são do que grandes despertares para aquilo que a gente precisa começar a olhar no formato de uma dor física. Ou não só a dor, mas uma doença também, né? Já no caso, quer complementar o da senhora? O da senhora, o que acontece, né? Quando a gente aprende a liberar essa raiva de um modo saudável, a gente evita com que a gente traga esse problema para o nosso corpo físico, né? Então, num desses cursos que eu fiz também, que falava muito da gente escutar as nossas emoções, a gente tem que ter um jeito de extravasar isso. E uma pessoa, quando ela está com raiva, normalmente, ela não vai sentar e meditar. Né? Não vai, gente. Não adianta sentar lá, entendeu? A gente até indica, né? Isso, né? Se colocar ali na posição. Você não vai sentar e meditar porque você está com raiva. Então, você precisa extrapolar aquilo de alguma maneira. Então, se a gente aprende também que eu posso extravasar isso de uma maneira segura, eu consigo liberar aquela energia. Porque o que acontece? As emoções, né? Emotion, energia em movimento. Eu preciso saber como liberar isso no meu corpo e deixar que aquilo flua. Raiva. Não adianta, você não vai sentar e meditar. O que você pode fazer? Aí vai do que você gosta. Por exemplo, você gosta de academia? Vai lá para academia, vai socar o bob, vai fazer uma corrida, coloca uma música e vai dançar, sabe? Vai fazer uma caminhada, pega a bicicleta, né, e pedala. Alguma coisa. Se você está dentro de casa e não pode sair naquele momento, faz uma amontoada de almofadas e soca as almofadas, sabe? Porque você precisa extravasar aquilo, né? De alguma maneira. Inclusive, isso é interessante até a gente falar, Cris, que principalmente aí para quem tem filho, né, tem criança pequena, e criança pequena, eles falam e eles demonstram aquilo que eles estão sentindo, né? E quem nunca ouviu aquilo, engole o choro, né? Menina boazinha não sente raiva. Falo isso até de experiência própria. Menino né? não chora. Menino não chora. Não demonstra sentimento. Exato. Então percebe como a gente, desde pequeno, muitas vezes é podado a sentir aquilo, sendo que é uma emoção que a criança, se a gente, né, agora adultos, a gente tem esse esclarecimento, a gente pode permitir também, de uma forma segura, que essa criança extrapole, ela fale aquilo. Porque a criança, ela não tem filtro, né, gente? Ela está aprendendo. Então, por que não ensinar o teu filho, teu afilhado, né, sobrinho,
a também permitir que ele demonstre isso de uma forma segura e saudável. E a gente, como adulto, claro, a gente não vai sair batendo em ninguém, pelo amor de Deus, mas vai fazer alguma coisa que você consiga liberar isso. E aí você vai perceber que depois de um tempo, você vai, sabe, deu aquela esvaziada, ok, então agora eu consigo parar e pensar, né? Até porque a gente guarda essa raiva, a gente está guardando outros sentimentos juntos dela, né? Exatamente. Rancores, ressentimentos, que podem depois se transformar em ódio, que é muito mais severo, né? Então... Depressões. Exato. No caso desse adulto que eu comentei, ele inclusive entrava no processo de vitimização, dizendo que era tanta raiva porque era culpa dos pais. E por que culpa dos pais? Porque quando ele nasceu, os pais já tinham se separado. E quando ele começou já a falar e se comunicar com a mãe, ela começava a perguntar dessa figura paterna. E a mãe comentou que o pai já tinha falecido. E até os 7 anos de idade, ele acreditava que o pai realmente tinha falecido, mas era uma mentira. A mãe não queria que ele tivesse contato com esse pai. Por quê? Porque o pai tinha vários e vários problemas. De álcool, drogas. Então, a mãe teve uma intenção positiva de acobertar a informação de que o pai dele estava vivo, porém era uma mentira. E somente aos 7 anos ele soube da verdade. E ele procurou o pai. E quando ele procurou o pai o rejeitou. Rejeitou porque ele também não sabia que ele existia. Então, uma criança que aparece na vida de um pai que tem vários e vários problemas, com vícios, álcool, ele se sentiu... o pai não acreditou que era o filho. Então, que relação foi nutrida logo de início? Não se sustentou. Diante disso, ele foi acumulando raiva, rejeição, abandono, falta de conexão com a mãe, porque até então a culpa era da mãe por ter mentido para ele, e acabou se tornando uma pessoa extremamente raivosa, ao ponto de, como eu citei lá anteriormente, ele tinha raiva até dos outros que não reagiam a algo que ele, no julgamento dele, era injusto, como uma simples fechada no trânsito, né? Então, como você bem colocou, quando a gente fala da raiva, ela pode virar também depressão, ela pode virar obesidade, ela pode virar suicídio, até várias e várias, até mesmo no próprio ápice de ódio, cometer diversas injustiças para consigo e também junto ao outro. No outro caso que eu citei da criança que só tinha apenas 12 anos, hoje ela estava em torno de quase completando 14 anos, ela passou por essa injustiça, entre aspas, né, do que é presenciar a partida do pai, não ter mais ele presente. Então, no caso específico dela, ela realmente foi para o viés da violência. Ela realmente batia nos meninos, ela empurrava as meninas do banheiro, ela retrucava com os professores, a mãe extremamente cansada, já de várias e várias mudanças na escola, na incompreensão, porque ela tinha outra filha mais velha, né? E a outra filha da mais velha, ela não demonstrava tanta violência, tanta incompreensão daquilo que ela precisava chamar a atenção da mãe, porque ela não aguentava tamanho sofrimento diante do que era a perda do pai. E a pergunta é, por que isso acontece? E a gente pode ir mais além, né? Sim. Além dessa compreensão. Por que isso acontece? Nós trouxemos aqui 4 exemplos. Você pode, obviamente, se identificar ou não com eles. Mas é como a gente começou falando no início, a raiva ela é uma energia criada a partir de nós mesmos. E dentro dessa maturidade, dessa inteligência emocional e de vários outros aspectos que a gente faz o entendimento do que é energia, a gente começa a trabalhar essa raiva dentro da gente. E dentro dessa raiva, que pode ser de uma potência, de uma grande contribuição para nós mesmos, no sentido de uma força motriz. Né? Porém, nesses 4 exemplos, a gente está trazendo a raiva naquele viés mais profundo da mágoa, do rancor, do ressentimento, daquelas dores de abandono, rejeição, incompreensão,
aquela coisa da gordura, daquela obesidade que fere, né? Porque, obviamente, que ele queria ter um outro corpo. Detalhe, ele também fez um trabalho para tentar emagrecer, porque ele não conseguia nem fazer viagens. Ele não conseguia entrar num avião, ele não conseguia sentar numa poltrona de avião. E de algumas viagens que ele fazia, ele não conseguia aproveitar nada. Porque desde uma caminhada leve, ele já ficava ofegante. Então, ele não conseguia se socializar, ele não conseguia participar de grupos, por exemplo, de viagens turísticas, esse tipo de coisa. Então, ele se sentia extremamente abandonado. Abandonado pelos amigos, pelos colegas, pela sociedade, daquilo que ele mesmo criou. Então, de novo, a pergunta-chave é: por que isso acontece? Né? Nesses 4 exemplos, por que será que isso acontece? Isso, gente, normalmente existem, claro, milhares de possibilidades, né? Porque nós somos seres únicos e cada um tem as suas vivências, as suas experiências. Mas acontece porque a gente não consegue identificar qual que é a causa raiz daquilo, para que a gente possa olhar para aquele sentimento, acolher aquele sentimento, né? Reconhecer, na verdade, primeiro, esse sentimento que está me fazendo mal, mas ele tem um motivo de existir. Então, quando eu olho para esse sentimento, que a gente chama aí de negativo, ele quer me falar alguma coisa, certo? Então, se eu reconheço, e eu brinco até nos cursos, eu falo, gente, chama aquela raiva, aquela tristeza, põe ela na cadeira na tua frente, chama ela para conversar, porque ela está querendo te falar alguma coisa, né? Então, o que essa raiva quer falar para você? Qual foi a área da tua vida onde que isso começou? Né? Então, existem muitas técnicas que nos ajudam hoje em dia, né? Por exemplo, o Theta Healing, inúmeras outras, constelações, programação neurolinguística, né? Que a gente pode olhar para isso de uma forma bastante consciente, com muita amorosidade para aquilo, entender para que aquilo está servindo e transformar aquilo dentro da gente, né? Que nem, por exemplo, só complementando, porque o Everson colocou ali, né, que ele normalmente conta até 10, ele fica quieto, né? Mas hoje ele está aprendendo a lidar isso. Tem coisas que ele entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Mas eu quero falar uma coisa para ele que é importante, Tina, que é importante também a gente aprender a falar, né? Uma forma, vamos dizer assim, claro, firme, mas de você expressar o que você está sentindo. De uma maneira saudável, vamos colocar assim. Porque às vezes a gente só fica engolindo, não vou falar nada, não vou falar, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Então a gente também descobrir, né, e aí existem esses caminhos do autoconhecimento, como que eu vou falar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, de uma maneira mais adequada, para que isso depois não venha se transformar numa doença no futuro. Exatamente. Aí, diante disso, é a forma como desculpa o nome dele. Everson. O Everson citou, é uma forma que ele encontrou para encontrar uma faixa de equilíbrio, contando até 10, respirando, se relaxando. E aí a pergunta também é, e o que é equilíbrio? Né? Todo mundo fala, vamos encontrar equilíbrio, ponto de equilíbrio. Mas, afinal de contas, o que é esse tal de equilíbrio? Né? E como encontrar um equilíbrio diante de tamanha dor? Nos 4 exemplos que nós citamos, que aí gera violência, frustrações, abandono, rejeição, eu sei que isso não é exatamente o que aconteceu com os presentes aqui. Mas, de alguma maneira, a gente pode ter vivenciado e experienciado isso. Não a esse ponto trágico desses exemplos mais fortes que nós trouxemos hoje. Mas também, diante de nós, é possível encontrarmos esse equilíbrio. De que forma? Primeiro, na compreensão do que significa equilíbrio. O equilíbrio nada mais é do que um ponto da nossa percepção mental, do que eu penso, daquilo que eu sinto, onde aquela faixa de energia encontra o seu próprio equilíbrio. E de que forma? Não sendo nem acima, excessivo, onde me cria dores, me transtorna, como no nosso exemplo, né, no tema de hoje é a raiva, e também nem no negativo, onde ela extrapola em níveis seja de doença ou de paralisia, no sentido de, desisto do viver. Então, tudo que é demais e tudo que é de menos é o que está fora do equilíbrio. Porém, eu não estou dizendo que a raiva é algo ruim. Eu sinto raiva. Eu sinto raiva de, por exemplo, de ter errado algo. Ai, caramba, que raiva, vou ter que fazer de novo.
Por que eu não fiz o double check, por exemplo? Essa energia, eu posso colocar ela num feixe de equilíbrio, que ela pode gerar para o meu dia a dia, e essa é a dica que a gente traz, para o meu bem-estar, daquilo que ela vai me trazer um alerta. Opa, peraí, eu estou fazendo uma planilha, estou contabilizando números e, ok, fiquei com raiva de errar. Então, como é que eu posso fazer melhor para que eu não tenha que fazer duplamente? Então, o que a gente chama de energia dessa raiva, o que a gente está colocando aqui como exemplo dessas 4 pessoas que nós citamos, é aquilo que está no topo, no excessivo. Ou daquilo que eu enxergo da raiva tão de menos que não me dá nem mais ímpeto daquela força motriz de correr atrás. Então, o equilíbrio é justamente isso. É nada de mais e nada de menos. É aquele ponto que eu posso usar ela com aperfeiçoamento para o meu autodesenvolvimento e usar dessa energia para criar, para que eu possa se contribuir mais com essa energia que eu mesmo estou criando. Porque parte de um princípio também que a situação ali demonstrada, nos nossos 4 exemplos, ela de alguma maneira, em algum nível, foi também aquilo que a gente criou. Nós somos co-criadores de absolutamente tudo. Eu sei que esse é um tema mais complexo, mas dando só uma palhinha. Se nós somos os criadores, os co-criadores de tudo, essa situação também, dos 4 exemplos que nós citamos, também há a participação da nossa criação. Como eu citei, é complexo. Não vai dar tempo da gente falar sobre esse tema com mais propriedade. Mas fica a dica para uma próxima live também, né? A gente falar do nosso poder de cocriação. Mas vamos lá, vamos que nosso tempo está finalizando, nós temos mais aí, menos de praticamente uns 15 minutos. E a gente pode falar um pouco mais sobre soluções? Exato. Você tinha citado Theta, PNL, hipnose, regressão, Access Consciousness, diversas outras, constelação, que, aliás, né, homenagem ao nosso querido mestre, professor, um querido, fez a passagem recentemente. Bom, nosso respeito a ele. Com certeza. Com certeza. E várias outras técnicas que se apresentam como soluções que dão um mergulho numa causa raiz, onde a gente também acessa a nível inconsciente, né, dessa mente, diversas informações que vão contribuindo num processo de cura, dentro do que é o seu despertar para o seu autoconhecimento. Lembrando que aquela velha e famosa frase, né? A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? E aquele exemplo que eu dou para muitos aí dos meus clientes. Você vê uma pessoa que você gosta muito. Eu uso o exemplo de um tio, por exemplo. Adora aquele tio, só que ele fuma e bebe. Ele quer parar? A gente pode ajudar, né? Aliás, a gente a todo instante comentando, tio, faz mal, mas ele quer parar? Se ele não quiser... Não tem o que a gente fazer. Não tem o que. E diante dessas diversas soluções que a gente apresenta, a gente tem percebido que quando a pessoa tem esse despertar, essa consciência para o processo dela de autodesenvolvimento, de melhorar diante do que é, principalmente quando muitos nos procuram, é porque existe uma dor. Mas dentro daquela dor, por exemplo, no exemplo do adulto, quando ele procurou por conta da obesidade. E em momento algum ele tinha associado a obesidade com o abandono e a raiva. Ele realmente reclamou. Nossa, eu sinto raiva de um jeito que isso em algum momento eu queria tratar. Mas o meu principal motivo que eu quero trabalhar é a obesidade. Porque eu quero viajar e não consigo entrar no avião. Ou seja, só quando a dor pegou de verdade, ele percebeu, né, que estava atrapalhando de verdade no dia a dia dele, que ele foi procurar um socorro, né? Mas pela obesidade. E quando a gente mergulhou, a gente viu a causa raiz da questão, ela vinha muito mais como a dor. A dor do abandono, a rejeição, a mentira da mãe. E era culpa da mãe. Ele só estava naquela condição por causa da mãe. Aí uma dica também que eu coloco rapidamente é como a gente olha para os nossos pais, né? Quando a gente se remete lá para a infância, a gente começa a perceber algumas coisas que pode ter sido injusto,
ou o que foi de mais, ou o que foi de menos, sempre entrando em algum viés de um julgamento, né? Poxa, eu queria que meu pai tivesse feito isso, eu queria que minha mãe tivesse me tratado diferente. São tantas e tantas lembranças da nossa infância com relação a eles, e não estou falando que é o seu caso, nem o seu, nem o meu, mas eu já ouvi alguns deles que eu não tenho isso por culpa do meu pai. Eu sou assado por culpa da minha mãe. E vou nutrindo em algum nível uma raivinha, uma raiva maior de quem são os nossos pais. A dica para uma transformação diante disso é para a gente poder refletir um pouquinho hoje. Você já parou para pensar que somente pelo ponto de vista da criação, da formação da humanidade, meu pai, seu pai, minha mãe, sua mãe, nossas mães, nossos pais, todos eles, sobre este único ponto de vista, foram simplesmente perfeitos? Completamente perfeitos? Então, só a partir dali, será que entra um viés de gratidão a eles? Mesmo aqueles que nos trataram bem ou mal, com violência, com abuso emocional ou físico, X. Não é isso que eu estou questionando. Estou questionando para que você se sinta melhor. É possível, em algum nível, você perceber num único ponto de vista que pai e mãe, nossos pais, por este ponto, foram simplesmente, completamente perfeitos pelo viés da criação? É só um ponto de reflexão, uma sugestão. Até porque aí a gente realmente vai ter que fazer uma outra live para falar sobre pai e mãe. É um tema bem legal. É um tema muito, né, sério, específico. Mas o que acontece, né? Hoje em dia, nós somos adultos, então nós que temos que cuidar da nossa criança ferida. Né? Os nossos interior, pais, né? Exato, eles fizeram o melhor que eles puderam com aquilo que eles tinham também. E não adianta hoje eu culpá-los de algo que já foi, não vai mudar. Então eu tenho que mudar dentro de mim. Né? E isso que o autoconhecimento proporciona, gente, porque a gente aprende muito a trazer essa nossa autorresponsabilidade, né? De que a gente que hoje tem que cuidar de nós mesmos, né? Então eu vou buscar técnicas, vou buscar ajuda, eu vou buscar terapia, né? Coisas que me deem subsídios. Cursos, pesquisas, tem excelentes vídeos no YouTube, a nossa live, no sentido de contribuir também em algum nível. Tem muita coisa boa, né? Hoje o acesso às informações, elas têm de uma forma tão mais rápida e leve, a tecnologia está aqui de uma forma tão presente no dia a dia, que essas informações, elas crescem de uma forma, né, tão ampla, que, de alguma maneira, estão todos aí para contribuir de diversas formas, né? Live, vídeo, pesquisas, etc, etc. E diante disso, dessa contribuição que estamos falando, a gente queria fazer um convite para vocês. Eu e a Clau, a gente tem uma parceria de longas e longas datas, de diversos cursos que fizemos juntas, em algumas técnicas, principalmente do Theta Healing, né, Clau? E a gente tem uma surpresa para vocês. Diante dessa amizade de longa data, nós montamos um workshop. O workshop é o Workshop Evolução do Ser. Ele vai ser estreado presencialmente, sob esse tema que nós citamos hoje, agora nesse sábado, dia 28 de setembro. Vai ser um dia das 9 às 17 horas, que a gente vai aprofundar mais sobre esse tema. O tema do autodesenvolvimento, o tema sobre energia e diversas outras dicas que a gente vai explorar dentro dessas dicas algumas inserções sobre PNL, que é a programação neurolinguística, algumas definições e conceitos de energia voltada para os nossos 7 principais chakras, de o que são os chakras, falar sobre experiências, crenças, as crenças limitantes, as crenças possibilitadoras, conceitos sobre equilíbrio, inteligência emocional. E tudo isso para dar subsídios para que vocês possam se conhecer melhor e passem a cuidar melhor de si e das suas emoções. Porque quando a gente começa a se entender,
fica mais fácil, né, a nossa vida, o nosso fluir. Eu consigo entender, nossa, mas por que eu estou sentindo isso? Da onde que está vindo? Né? Realmente isso é meu? Eu aprendi com alguém, né? Que eu contei, foi com a minha mãe, com a minha avó, né? Da onde que vem isso? E hoje em dia a gente tem tantas técnicas, e aí por isso a gente também decidiu, né, unificar muito desses nossos conhecimentos nesse workshop para dar subsídios para que vocês comecem a se cuidar. Porque é aquilo que a Cris comentou, não adianta a gente querer ajudar todo mundo se a pessoa não quer se ajudar. Né? Tem que ser dentro. E vai ter o momento dela, né? A pessoa, cada um vai ter seu despertar. Exato. E a gente vai falar também um pouco de técnicas meditativas, dicas, como que a pessoa pode começar a se observar, se olhar. Na prática mesmo, fazer algumas interações com a turma. A gente vai falar sobre leis divinas, como são criadas as diversas leis formadas pelo micro e pelo macrocosmo. Todos nós estamos sujeitos às leis divinas, desde a lei da causalidade, a lei do magnetismo, a lei da gravidade, a lei da sincronicidade. A gente vai também dar alguns insights sobre o que é tão falado a física quântica. O que serve diante do que é física quântica para o nosso dia a dia? Como é que é o conceito disso na prática mesmo, né? Assim como foi muito bem dito naquele livro e o filme, depois a lei da atração. Tem algumas pegadinhas lá também, né? Tem várias pegadinhas. Tem algumas pegadinhas, e a gente vai falar sobre isso também, porque não basta simplesmente pensar, né? Tem um exemplo lá que ele fala, senta na BMW e imagina que você está dirigindo. Não é bem assim, mas... Então, no workshop, a gente quer abordar justamente esses temas, também entrando no viés do que é a comunicação não violenta, a CNV, o que é metafísica da saúde, como a metafísica pode contribuir para o seu processo de autorreflexão daquilo que você está gerando, do que é uma doença física, por exemplo. O seu joelho. Seu joelho está doendo por quê? Você tem alergia por quê? Você está tossindo por quê? Você está com dor de cabeça por quê? Então, pensa que isso é do acaso. Problemas de garganta, né? Veio do além. A famosa tireoide que a gente pega muito aí as pessoas com problema de garganta. Falando em garganta, aqui em São Paulo o tempo tá assim, né? De repente 30 e poucos graus semana passada e hoje caiu para 16, alguns pontos 13. Não há corpo que se resista. Então, o que é também uma imunidade baixa dentro do viés da metafísica? Então, são esses temas que a gente veio compilar, que é a nossa proposta e o convite que fazemos para vocês para se juntarem a nós nesse workshop do dia 28. Para acessar, vai estar sendo divulgado no nosso site, que é o institutoevoluçãodoser.com.br, workshop Evolução do Ser, ou Instituto Evolução do Ser, WS Rancor. Isso. Bom, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem, no caso, ou mandar direct para mim, ou acessar o mesmo site que algumas pessoas aqui talvez fizeram a inscrição, né? Mas qualquer dúvida vocês podem acessar o Insta também do Instituto. Ou contato @institutoeds.com.br também, tá mais um canal disponível para vocês também. Olha, o Ezequiel acabou de colocar aqui para gente, né? institutoevoluçãodoser.com.br/WS Raiva. E o workshop, então, ele vai trazer todo esse conteúdo de uma forma assim, bem acessível, né? Bem trazendo para o nosso dia a dia metodologia simples que a gente pode aplicar, e a gente até tem a intenção, né, de fazer workshops mais profundos, mas para dar essa base também para pessoas que estão chegando, né, nesse autoconhecimento, que estão entendendo que é necessário olhar para dentro, mas por onde que eu começo? Então, onde estão essas informações, além de cursos de formação de terapeuta, por exemplo, né? Então, são muitas pessoas de diversas áreas e a gente gostaria de promover isso numa forma de contribuição, para poder contribuir para esse despertar do autodesenvolvimento. Acho que dá tempo para 2 perguntas, hein? A gente tem mais 5 minutinhos. Então, se alguém quiser colocar ainda aqui alguma pergunta, a gente tem 5 minutos para finalizar. E caso a pergunta não surja agora também, vocês podem mandar direct para mim ou para o endereço do Instituto também, tá? Mas é importante, gente,
a gente sempre, né, deixa aberto aqui que os sentimentos estão aí querendo nos dizer algo. Então, olhem para isso, né, e procurem aí uma forma de vocês aprenderem a lidar com isso também. Então, se alguém tiver pergunta, pode colocar aqui abaixo, né, que a gente pode responder para vocês também, 4 minutos. nesses minutinhos que nos restam aqui. Já agradecendo, né, enquanto alguém Com pode certeza. colocando ali, agradecendo super a participação de vocês. E a gente pode fazer outras lives, né? Teve uma moça que colocou aqui para a gente fazer mais, então a gente vai se programar para fazer mais lives. Vamos fazer. Né? Gratidão aí por assistirem, né? Por compartilhar com a gente. A gente está muito feliz, Muito. né? De poder passar primeira- um pouquinho adiante. Primeira de muitas. Exatamente. O Everson ele já saiu, mas a gente respondeu, né, a perguntinha dele. Ele teve que sair. Então, tem aí pessoas bem queridas assistindo também, né? Gratidão pelo Bem. apoio, né? Pelo Gratidão suporte mesmo. todo. Clientes, amigos, colegas, pessoal que já estudou com a gente de diversos cursos, a turma das terapias, turma teta também aí em peso, Exato. pessoal de coaching, pessoal da Sociedade Brasileira também, PNL, hipnose, master. Olha que bacana. Gratidão, Nath. A Nath é minha amiga lá de Vizinha. Brasília. Vizinha, uma querida, grávida de gêmeos. Ai, que linda! Está trazendo gêmeos aí para o nosso planeta, em grande contribuição. 2 bebês, assim, A Gabi, fantásticos. Vivian, gratidão, né? Todo mundo que está aí, que conseguiu assistir, acompanhar um Gabizinha. pouquinho. A Adriana, minha irmã, também está aí. Ê, família! Gabi, beijo pro Cássio. Já que a gente vai fazer mais, me segue lá para a gente te avisar também. Adrizinha, Adri É a Garcia. minha irmã. Ah, ela que tá me seguindo no Insta. Tá. Você amiga dessa irmã? Prazer! Gratidão imensa, viu, gente? É muito Nossa, importante gratidão né, a mesmo. gente poder compartilhar Gratidão um pouquinho do que a gente sabe. Poder apoiar a gente nessa iniciativa. A gente estava meio que vergonhosas, né? Um pouquinho, mas enfim. Vai Toda fluindo, primeira vez é né? assim, né? A gente vai ganhando uma expertise e fazendo bem para o outro, para o planeta, a si mesmo. E é assim que essa energia da amorosidade, da alegria vai fluindo e a gente vai transformando tudo para o nosso mundo melhor. Cada um pouquinho, com essa alegria toda, é que a gente vai fazendo a diferença. E aí a sincronicidade vai operando, né? O universo vai cuidando disso, para que da minha alegria, da sua alegria, da nossa alegria, a gente possa fazer esse mundo um pouquinho melhor. Gratidão, Exato. gente. É isso aí, Gabi. Autoconhecimento é a chave para a vida. Então, e é cada um por si, né? A gente que tem que buscar o nosso autoconhecimento mesmo. O outro não vai fazer o trabalho pela gente. Então, gratidão, né? Deixa aqui uma ótima noite para todos. Até a próxima.